Olá, eu sou o Vitor Augusto do grupo DVCO e vou explicar agora a resolução do exercício 1077 do URI, de nome infixa para pós-fixa. Bom, o professor solicitou que você escreva um programa que converta uma expressão na forma infixa, como usualmente conhecemos, para uma expressão na forma pós-fixa. Como você sabe os termos in no meio de infixa e pós depois no caso da pós-fixa, se referem à posição dos operadores. O programa terá que lidar somente com os operadores binários, no caso mais, menos, vezes, dividir e o elevado, além dos parênteses, letras e números. E aqui ele dá um exemplinho, né, de uma expressão infixa para uma expressão pós-fixa, mas eu vou explicar lá embaixo. E a entrada contém um valor inteiro, né, que é o número de casos de teste, e depois as expressões infixas. Bom, aqui na saída a gente vai ter só a expressão pós-fixa, a expressão já transformada. Então aqui ele entra com um 3, né, que vão ser 3 casos de teste. E aí, começando com esse exemplo aqui, a vezes 2. É uma variável qualquer vezes o número 2. E a saída vai ser exatamente isso, só que com o operador, que é o de multiplicação, ele vai vir sempre no final. Então, ele vai multiplicar o a vezes 2, então vai ser o a2, e vai ser uma multiplicação entre esses dois termos. Aqui, seguindo para a linha de baixo, a gente vai ter a vezes 2, entre parênteses, a vezes 2, mais c menos d, tudo isso dividido por 2. E como saída a gente vai ter o quê? A gente vai ter a prioridade, né, dos parênteses, então a gente vai sempre começar pelo que está dentro dos parênteses. A gente vai ter o a2 vezes, que é igual está aqui. A gente vai ter o A2 e a operação que vai acontecer entre eles. E aí a gente vai prosseguir para o mais C, né? Então vai ser A2 vezes C mais. A gente vai estar somando C. Aqui no menos D a gente vai ter o D menos, que é a operação que a gente vai fazer com o D. E aí a gente vai ter o 2 e a divisão. Depois de todas essas operações, a gente vai dividir tudo isso por 2. E aqui é basicamente a mesma coisa nessa terceira linha, que vai ser o 2 vezes o 4. Seguindo a prioridade das operações, a gente vai ter o a elevado a b, então vai ser ab elevado, porque a gente tem que fazer primeiro essas operações antes de dividir, certo? E aí a gente vai ter ab elevado e divisão. Logo a gente vai dividir o 2 vezes 4 pelo a elevado a b. E aí a gente vai ter 2c vezes, então a gente vai multiplicar o 2 e o c, e dividir todo o resto pelo 2 vezes c, que no caso essa parte aqui. E é essa a explicação do enunciado do nosso exercício. Bom, partindo para o código, a gente fez uma função que define a prioridade dos operadores. Aqui a gente fez, logo após a função, uma lista com os operadores e com os parênteses para a gente conseguir identificar eles. E a gente vai partir para a entrada. Bom, a gente vai usar uma pilha para resolver esse problema. A gente vai empilhar os valores e as operações de acordo com a sua prioridade. E logo após, escreveremos a operação pós-fixa desempilhando esta mesma pilha. E eu vou demonstrar o funcionamento do nosso código com as entradas do próprio URI. Bom, vamos lá. Vamos usar 3 casos de teste também. Vamos colocar A vezes 2. A gente tem a saída de A 2 vezes, igual a do URI. Vamos colocar a mesma expressão de baixo, que é A vezes 2 mais C menos D, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. E a gente vai ter a saída A 2 vezes, C mais, D menos e 2 dividindo. Como último caso de teste, a gente vai ter 2 vezes 4 dividido por A
elevado a b, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2c. A gente vai ter 2 quatro vezes AB elevado. Então a gente vai dividir essas duas operações. Logo após a gente vai multiplicar o 2 por C e dividir tudo no final. E é isso. Muito obrigado.